Capítulo 25. Os do povo de Zaraenla, os mulequitas, tornam-se nefitas. Eles tomam conhecimento do povo de Alma e de Zenife. Alma batiza Lime e todo o seu povo. Mosias autoriza Alma a organizar a Igreja de Deus. Aproximadamente 120 a.C. E então o rei Mosias fez com que todo o povo se reunisse. Ora, não havia tantos dos filhos de Nefe, ou seja, tantos dos descendentes de Nefe, quantos havia do povo de Zaraenla, que era descendente de Muleque, e dos que com ele haviam ido para o deserto. E não havia tantos do povo de Nefe, nem do povo de Zaraenla, como havia dos Lamanitas. Sim, não eram nem a metade em número. E todo o povo de Nefe estava reunido, assim como todo o povo de Zaraenla, e achavam-se congregados em 2 grupos. E aconteceu que Mosias leu e fez com que fossem lidos os registros de Zenife a seu povo. Sim, ele leu os registros do povo de Zenife, desde o tempo em que haviam deixado a terra de Zaraenla até quando retornaram. E também leu o relato de Alma e seus irmãos, e de todas as suas aflições, desde o tempo em que haviam deixado a terra de Zaraenla até quando retornaram. E quando Mosias terminou a leitura dos registros, os de seu povo, que haviam permanecido na terra, ficaram assombrados e atônitos, pois não sabiam o que pensar, porque, quando viram os que haviam sido libertados do cativeiro, encheram-se de grande alegria. E também, quando pensaram em seus irmãos que haviam sido mortos pelos Lamanitas, encheram-se de tristeza, e até mesmo derramaram lágrimas de dor. E também quando pensaram na solícita bondade de Deus, e no seu poder para libertar Alma e seus irmãos das mãos dos Lamanitas e do cativeiro, elevaram as vozes e renderam graças a Deus. E novamente, quando pensaram nos Lamanitas, que eram seus irmãos, e no estado de corrupção e pecado em que viviam, encheram-se de dor e angústia em relação ao bem-estar de suas almas. E aconteceu que aqueles que eram filhos de Amulom e seus irmãos, que haviam tomado as filhas dos Lamanitas para esposas, ficaram desgostosos com o procedimento de seus pais e não quiseram mais levar o nome deles. Consequentemente, adotaram o nome de Nefe, para que pudessem ser chamados filhos de Nefe e contados com os que eram chamados nefitas. E assim, todo o povo de Zaraenla foi contado com os nefitas, e isto porque o reino havia sido conferido somente aos descendentes de Nefe. E aconteceu que quando acabou de falar e ler para o povo, Mosias pediu a Alma que também falasse. E Alma falou, estando o povo reunido em grandes grupos. E ele foi de grupo em grupo, pregando ao povo arrependimento e fé no Senhor. E exortou o povo de Lime e seus irmãos, todos os que haviam sido libertados do cativeiro, a lembrarem-se de que havia sido o Senhor quem os libertara. E aconteceu que depois de Alma haver ensinado muitas coisas ao povo, e acabado de falar-lhes, o rei Lime desejou ser batizado, e também todo o seu povo desejou ser batizado. Portanto, Alma entrou na água e batizou-os. Sim, batizou-os da mesma forma que batizara seus irmãos nas águas de Mormon. Sim, e todos os que batizou passaram a pertencer à Igreja de Deus, e isso por causa de sua crença nas palavras de Alma. E aconteceu que o rei Mosias permitiu que Alma organizasse igrejas por toda a terra de Zaraenla, e deu-lhe poder para ordenar sacerdotes e mestres em cada igreja. Ora, isso foi feito porque havia tanta gente que não podiam todos ser governados por um só mestre, nem podiam todos ouvir a palavra de Deus numa só assembleia. Portanto, reuniam-se em diversos grupos, chamados igrejas, tendo cada igreja seus sacerdotes e mestres, e cada sacerdote pregando a palavra segundo lhe era comunicada pela boca de Alma. E assim, não obstante existirem muitas igrejas, elas eram todas uma só igreja, sim, a Igreja de Deus, porque nada se pregava em qualquer delas, além de arrependimento e fé em Deus. E existiam então 7 igrejas na terra de Zaraenla. E aconteceu que todos aqueles que desejavam tomar sobre si o nome de Cristo, ou seja, de Deus, uniam-se às igrejas de Deus. E eram chamados povo de Deus. E o Senhor derramou seu Espírito sobre eles, e foram abençoados e prosperaram na terra.